Observação. O visionamento multi-ecrãs prende-me como um equivalente cinético de uma pintura abstrata ou impressionista. As palavras e as imagens fogem à análise racional, permitindo a passagem de insinuações subliminares do futuro, transitórias e esquivas. Estas têm de ser agarradas rapidamente. As animações computarizadas emprestam uma futuridade alucinogénica até a cereais de pequeno almoço. Os canais de música processam blips de informação, evitando a apresentação linear, implicando uma escolha pessoal e ilimitada. Estabelecidos estes pontos de referência, torna-se gradualmente discernível uma mundovisão emergente entre o barulho estático dos média. Uma era de concretização do concebível e do casualmente milagroso. Fim de observação. Vai-te. Hora de Nova York, 11h18 da noite. Gravar e arquivar. Está tudo bem, pequena. Nestas condições, os nossos visitantes não estão ainda a 15 km de Carmer. Estás a ver? Francamente, chegar até aqui é um esforço assombroso, dadas as limitações deles. Deve ser tão confuso. O seu objetivo leva-os a penetrar em regiões morais e intelectuais tão desconhecidas e desprovidas de pontos de referências como os territórios que agora os rodeiam. Esperemos que saibam onde parar. Muito bem. Parece que a única opção é uma abordagem direta. Não podemos insinuar-nos sem cobertura. E aqui não vale a pena esperar pela escuridão. Ela não existe. Não é verdade. Só que não é nada que nos seja útil. Se o Veidt está realmente a engendrar a Terceira Guerra Mundial, estamos a chegar ao coração da escuridão. Aqueles folhetos, aquela tralha toda que trouxemos à secretária dele, não pareciam de quem estava a abrir a sepultura à humanidade. De qualquer modo, é o Adrian, pelo amor de Deus. Porque havia ele de querer destruir o mundo. Loucura, talvez. Quem está qualificado para julgar uma coisa assim? Estamos aqui a falar do homem mais inteligente do mundo. Como pode alguém determinar que ele enlouqueceu? Anda lá, velhota. Temos uns assuntos a tratar antes que eles cheguem aqui. Acho que estava à espera do momento oportuno, mas não vale a pena adiar mais as coisas. E não há como um momento presente. Não avanças mais? Não? Está certo. Ficas aqui à espera. Isto não demora nada. Olá, meus amigos. Já terminei o meu trabalho e seria para mim uma honra se vocês os três tomassem comigo uma bebida no Vivarium antes do jantar. Tenho algo para comemorar. Vai-te, desliga. Festas. O Holocausto veio aí e aqueles malditos carrapitos têm de festejar. Ouve-se aquela porcaria que chamam música desde Madison Square. Davidstown dormia, deserta de tudo menos do silêncio. Entrei silenciosamente na minha antiga morada, tendo cuidado de não despertar do seu sono debochado os assassinos que ocupavam. Hão de vir de lá bêbados e briguentos. E é mesmo ali no fim da avenida. Acredita, este cruzamento é mau. Nunca se sabe o que vai aparecer a seguir. Sem saber que a morte estava no meio deles, conheceriam o seu negro abraço sem nunca compreender porquê. No entanto, estava acordado. Oh, olá. Queres alguma coisa? Não, parece que a Josephine fixou isto, como tinha dito. Joseph... Ah, o Joe. Tu deves ser a... Namorada. Ex, desentendemos-nos. Na escuridão torrencial, golpeei-o. Ah, bem, não a tenho visto ultimamente. Não apareceram piratas, mas algo pior. Ergui e vi rostos familiares em tudo menos no terror. Tudo bem, eu espero à porta da Promethean. Não estou ansiosa pelo encontro. Ouve, diz-lhe que a Esther chega amanhã. As crianças gritavam. Olhei para a figura aos meus pés. Os seus lábios inchados e ensanguentados pronunciaram o meu nome. Hã? O que é que eu disse? Não te vás embora zangada. A compreensão chegou, tão grande que não deixou lugar à sanidade. Isto é lá a altura para as pessoas serem hostis. Eu e a Rosa devíamos ter saído desta cidade como ela queria e fugir a tudo isto. Corri, mas a consciência da minha perdição apanhou-me.
maldosa, comemorando a sua horrível vitória. Sr. White, é de facto uma honra. Podemos saber o que dá ocasião a uma tal generosidade? Uma vida como a minha oferece muitas coisas dignas de comemoração, meu amigo. Basta olharmos à nossa volta. Não poderei comemorar as fortunas que tornaram possível este vivário? Uma milagrosa bolha de paisagem tropical na vastidão infinita e gelada. 2 universos estranhos, separados por uma frágil membrana de vidro. O que há na minha vida que não merece a celebração? Mas têm razão, claro. O dia de hoje marca um acontecimento especialmente digno de tais atenções. Em muitos aspectos representa o culminar de um sonho de mais de 2000 anos. Embora para revelar as razões da minha satisfação atual não seja preciso mergulhar assim tanto na antiguidade. Bastarão apenas 40 anos, um regresso à minha infância. Os meus pais chegaram à América no ano em que eu nasci, 1939. Ao entrar na escola eu já era excepcionalmente inteligente. As minhas notas máximas nos primeiros testes levantavam tantas suspeitas que tive o cuidado de obter apenas notas médias a partir daí. O que causava tal precocidade? Os meus pais não eram notáveis intelectualmente, nem possuíam vantagens genéticas óbvias. Teria eu decidido ser inteligente em vez de ser outra coisa? É possível que todos tomemos decisões dessas, por insensível que a doutrina pareça. Aos 17 anos, os meus pais tinham morrido e vi-me perante uma decisão diferente. A minha herança proporcionava-me luxo e lazer para toda a vida e, contudo, sem precisar de nada, queimava-me a ânsia paradoxal de fazer tudo. Compreendem? O meu intelecto diferenciava-me. Perante escolhas difíceis, não conhecia ninguém cujos conselhos pudessem revelar-se úteis. Ninguém vivo. O único ser humano com quem eu senti alguma afinidade morreu 300 anos antes do nascimento de Cristo. Alexandre da Macedónia. Eu idolatrava-o. Sendo um jovem comandante militar, varrera as costas da Turquia e da Fenícia, subjugando o Egito antes de virar os seus exércitos para a Pérsia. Morreu aos 33 anos, dominando grande parte do mundo civilizado. Governava sem barbárie. Em Alexandria instituiu a maior sede de aprendizagem do mundo antigo. É verdade, morreram pessoas. Talvez desnecessariamente, mas quem pode julgar essas coisas? Porém, quão perto ele chegou a estar da sua visão de um mundo único. Eu estava determinado a medir o meu êxito pelo dele. Em primeiro lugar, desfiz-me da minha herança para demonstrar que era possível conseguir tudo a partir do nada. A seguir, parti para norte da Turquia para reconstituir os passos do meu herói. Queria igualar os seus feitos, trazendo a um novo mundo uma era de iluminismo. Queria ter algo a dizer-lhe se nos encontrássemos no reino das lendas. Segui o percurso das máquinas de guerra de Alexandre ao longo da costa do Mar Negro, imaginando os seus exércitos a tomar um porto após outro, sangue antigo em bronze antigo. Estranhamente, antes de subjugar a Fenícia, ele virou para norte em direção a Górdio. Talvez por causa do desafio que representava. O maior quebra-cabeças do mundo antigo estava lá, um nó que não podia ser desatado. Alexandre cortou-o em 2 com a sua espada. Raciocínio lateral, percebem? Séculos à frente do seu tempo. Romando a sul, entrou no Egito por Mênfis, onde o proclamaram filho de Amon, juiz dos mortos, cujo nome significa o oculto. Sob o governo de Alexandria, a cultura clássica dos grandes faraós foi restaurada. Seguiu através da Babilónia, subindo até Cabul e Samarcanda, descendo depois o Indo, onde ele viu pela primeira vez elefantes de guerra. Onde ele voltou para trás para mitigar quesílias em casa. Eu segui viagem através da China e do Tibete, recolhendo pelo caminho sabedoria marcial. Alexandre voltou à Babilónia e lá morreu de uma infecção aos 33 anos. Por entre os zigurates em ruínas vi finalmente as suas falhas. Ele não unira todo o mundo, nem construíra uma unidade que lhe sobrevivesse. Desiludido, mas determinado em completar a minha odisseia, segui o seu cadáver até ao seu lugar de repouso em Alexandria. Na noite anterior ao meu regresso à América, vagueei pelo deserto e comi uma bola de haxixe que me tinha sido dada no Tibete. A visão que se seguiu transformou-me. Cambaleando por entre a poeira da história, ouvi reis mortos a caminhar sob a terra. Ouvi o som das fanfarras em crânios humanos. Alexandre tinha apenas ressuscitado a era dos faraós. A sua sabedoria verdadeiramente imortal inspirava-me agora. Que magnificência intelectual o seu sistema encorajava. Ptolomeu, buscando o eixo do universo a partir do seu farol em Faros. Eratóstenes, medindo o mundo usando apenas sombras. Os seus maiores segredos, no entanto, eram confiados aos seus servos enterrados vivos, com eles em câmaras inundadas de areia.
Adotando o nome grego de Ramsés II e o estilo liberto de Alexandre, resolvi aplicar os ensinamentos da antiguidade ao mundo de hoje. Assim começou o meu caminho para a conquista. Conquista não de homens, mas dos males que os afetam. Hoje essa conquista tornou-se assegurada e a vossa assistência dedicada revelou-se inestimável. Conseguem alcançar o triunfo para o qual contribuíram, a glória secreta que ele vos rende? Compreendem a minha vergonha por uma recompensa tão inadequada? Olá, bolas, isto é mesmo uma espelunca, não é? É onde eu trabalho, está bem? Não é num escritório de revista todo pipi, rodeada de bichas. Ei, amigo, desculpe. Vem ter com o meu irmão, é o gerente disto. Sabe onde ele está? O Milo está no escritório, sai por volta das 11h30. Josephine, podemos ir passear um pouco? Acho que não há nenhuma maneira de salvarmos esta relação. Então acabou, sem mais nem menos. Eu fiz o melhor que podia, portei-me como tu querias. Estás a ver ali? Até fixei o teu cartaz estúpido de disco de fufa. Claro, no mesmo sítio onde compras a Hustler. Eu não tenho de te dar justificações. Gosto de miúdas giras. E tu vens-me com essas merdas políticas. Pronto, desculpa, este livro é sobre relacionamentos. Acho que se o lês vais perceber melhor o que nos aconteceu. Não quero perceber ponta de corno. Só quero ir para a cama contigo uma vez. Joey, por favor, eu não aguento isto. E quero ser hétero. Oh, Joey, não. E quero morrer. Acabei por ir dar uma margem cor de cinza, com o oceano negro e lúgubre estendendo-se até ao infinito. Como chegar a esta condição aterradora, tendo por guia apenas e só o amor? Atrás de mim, à distância, uivava uma multidão linchadora. Moralmente, nós devíamos atacar primeiro. Onde estava o meu erro? O cargueiro dirigia-se para Davidstown. Já devia ter chegado. A minha dedução foi impecável, passo a passo. Detive-me e fiquei a ofegar, a chorar, ouvindo o som dos meus perseguidores trazido pelo vento, agora mais próximo. Recuperei o fôlego, planeando retomar a fuga, e ergui a cabeça. Desculpe. E via. O meu marido é um senhor de cor que costuma comprar aqui o jornal à noite. Ele esteve aqui. Parecia estar à espera, sem querer atacar. Esqueça, já estou a ver o meu marido. A indizível verdade olhava-me inevitavelmente e nadei na direção do cargueiro ancorado, esperando arranjar mais braços a bordo. Não houvera qualquer plano para capturar Davidstown. O navio estava maior, mais próximo. Continuei a nadar. Todos os meus planos bem-intencionados tinham acabado ali. Engasguei-me, cuspi água salgada e continuei a nadar, taciturno. Tinham vindo a Davidstown para esperar até poderem recolher o único prémio a que davam valor. Reclamar a única alma que realmente queriam. Dobiam-me os ombros. O navio era agora gigantesco. É uma espécie de porta. Acho que consigo queimar o mecanismo da fechadura. Palmeiras enterradas em neve. Não faz sentido. Pronto. Abre-te, Sésamo. Nervoso. Bem, tenho um estômago esquisito e os tomates encarquilhados, portanto, sim, acho que nervoso serve. Sabes, deve ser assim que as pessoas comuns se sentem. Deve ser assim que as pessoas comuns se sentem perto de nós.
maneiras. Adrian? Bom, em que posso ajudá-los? Raios, sabes muito bem de que se trata. As entregas Pyramid estão por detrás desta confusão toda e tu estás por trás da Pyramid. Jesus, Adrian, o que estás a tentar fazer? Estou a tentar melhorar o mundo, como quando comecei. O meu primeiro caso fez-me pensar que era possível acabar com a injustiça destruindo as organizações criminosas. Essa ideia de que os criminosos monopolizavam o mal foi ela própria destruída pelo meu segundo caso. Investiguei o desaparecimento nos anos 50 do Justiça Encapuzada. Um operacional, segundo fontes do governo, tinha tentado desenterrá-lo e declarado o seu fracasso. Desenterrar o operacional revelou-se mais fácil. Edward Blake. Como homens inteligentes perante temas lunáticos, éramos muito parecidos e desprezámo-nos instantaneamente. Reconhecendo-me, ele atacou à mesma, confundindo-me com um criminoso. Estudei as suas limitações. Hábil nas fintas, um aparacate arrasador, pouco mais. Ele ganhou a curto prazo. O Blake encontrara o Justiça Encapuzada, mataram-o declarando o seu fracasso? Não posso provar nada. Voltámos a encontrar-nos em 1960. Eu evitei-o mais fascinado pelo John. Ainda assim, observei o Blake ao longo dos anos. Sabem uma coisa? Ele estava em Dallas a cuidar do Nixon no dia em que o Kennedy morreu. Ninguém sabe porque é que o Nixon estava lá. Alguma vez leram o discurso preparado por JFK? Nós, neste país, nesta geração, somos por destino, não por opção, os vigilantes nas muralhas da liberdade do mundo. Estava talvez a ensaiá-lo quando o desfile chegou à praça, sem desconfiar que nas muralhas da tirania do mundo era observado por traidores. Nessa altura todos compreendemos como as coisas estavam mal. Eu continuei nas aventuras, mas parecia-me vão. Combatia apenas os sintomas, deixando que a doença em si evoluísse. Sentia-me impotente contra forças mais poderosas do que eu previra. Cobarde demais para me confrontar com as minhas ansiedades, recebi a explicação da comédia negra da vida pelo próprio comediante no fiasco dos caça-crimes em 66. Ele discutiu a inevitabilidade da guerra nuclear, descreveu o meu futuro papel como o tipo mais inteligente das cinzas e abriu-me os olhos. Só os melhores comediantes conseguem isso. Lembro-me do mapa carbonizado entre os meus dedos, do Nelson a dizer: alguém tem de salvar o mundo. Foi então que compreendi. Foi então que me atingiu. Olá. Glória. Sabia que ias para casa por aqui, portanto resolvi esperar-te. Ainda não estou preparada para voltar a ver o apartamento. Ainda? Sinto a tua falta, Malcolm. Falta da pessoa que eras. Mas não posso viver com alguém que se sente impelido a ajudar casos perdidos e depois deixa que a infelicidade deles afete as nossas vidas. Se me prometeres que pedes transferência para outro cargo, com outros doentes, posso voltar para casa. Malcolm, estás a ouvir-me? Glória, desculpa. Estas pessoas estão a fazer mal umas às outras. Malcolm, não te atrevas a meter-te nisso. Glória, desculpa. É o mundo. Não posso fugir dele. A sua massa escura e ameaçadora preenchia-me todo o campo de visão. Estava cada vez mais perto. Cada vez mais. Brutalmente tinha sido posto frente a frente com a mortalidade humana. Pela primeira vez compreendi genuinamente que a Terra podia morrer. E, no entanto, o que podia fazer? Vi o leste e o oeste envolvidos numa espiral de armamento. Eis um nó que desafiaria até o engenho de Alexandre. Ambos os lados compreendiam as implicações suicidas de um conflito nuclear e, contudo, não conseguiam deixar de se precipitar para ele, não fosse o adversário ultrapassá-los. Mais tarde ou mais cedo o conflito seria inevitável. O meu plano exigia preparação. Cada passo tinha de ser dado com cuidado, tentando constantemente lembrar-me da enorme escala do que estava em jogo. O presente do mundo chegaria ao fim. O seu futuro, incomensuravelmente mais vasto, desapareceria também. Não restaria qualquer vestígio humano. Perder-se-ia toda a nossa riqueza, a cor, a beleza, como se nunca tivesse existido. O mundo que eu tentara salvar estava irremediavelmente perdido. Eu era um horror. E entre horrores tinha de residir. Uma corda desceu até mim. Cuspinhando, agarrei-a. Vês, as pessoas não tomam a iniciativa de estabelecer contacto. E dos conversos ergueu-se uma aclamação repugnante e negra, cujo fedor ofendia o céu. Fim. Vens aqui há semanas, lês e voltas a ler essa porcaria e, no entanto, não somos propriamente íntimos. Porque não fazem sentido, meu. É por isso que tenho de relê-las. A questão não é essa. Como te chamas? Chamo-me Barney.
Bernie? Diminutivo de Bernard? Ora, quem havia de dizer? É o meu nome! E então? Isto não quer dizer nada? Espera aí. Que diabos se passa? Uma luta, encosta. Steve, acabaste de ser suspenso. Continua o mesmo, jovem. Encosta o carro. Oh, merda! É Joey! É um dos meus motoristas numa luta. Mas que má altura. Cada passo foi sincronizado. O John, demasiado poderoso e imprevisível para encaixar nos meus planos, tinha de ser afastado. Assim, a Dimensional Development contratou os seus antigos colaboradores. E deu-lhes cancro? Sim. Primeiro o Weaver, depois a Slater e o Moloch. Expostos a radiações sem saberem, foram observados de perto, cultivados como armas contra o John. Entretanto, aproveitando a nova tecnologia, estudei genética. A Bubastis foi um dos primeiros êxitos, bem como o teletransporte. Já que o John provara que o teletransporte era possível, para que desenvolver carros elétricos? As minhas pesquisas foram vitais, tal como a minha ilha adquirida secretamente em 1970. Sendo o único herói a manter a simpatia do público, retirei-me 2 anos antes da Lei Keane, concentrando-me no meu plano. Incapaz de unir o mundo pela conquista, o método de Alexandre enganá-lo-ia, salvá-lo-ia pelo medo com a maior partida da história. Foi isso que transtornou o comediante quando a consciência do meu esquema o atingiu. Inveja profissional. O assassínio do Blake. Confessas. A confissão implica penitência. Eu simplesmente lamento o seu envolvimento acidental. Ao regressar da Nicarágua pelo ar, ele viu um navio a atracar numa ilha não documentada. Suspeitando de bases sandinistas, resolveu investigar. Imaginem, o perfeito homem de luta a descobrir um esquema para pôr fim à guerra. Para pôr fim à luta. Como podiam a genética e o teletransporte acabar com a guerra? Bem, sem a mente orientadora do John, o teletransporte revelou-se limitado. Qualquer ser vivo morria de choque ao ser transferido ou materializava-se num espaço ocupado e explodia. Mas não foi isso que o Blake descobriu na ilha. Descobriu uma série de artistas e cientistas desaparecidos que trabalhavam numa nova e monstruosa forma de vida. Ao saber do objetivo pretendido para a criatura, o cinismo ensaiado do Blake estalou. Embora horrorizado, sabia que expor o meu plano precipitaria horrores maiores que impediriam a salvação do mundo. Até o Blake se encolheu perante tal responsabilidade, contando apenas ao Moloch, sabendo que ele não compreenderia. Mas eu tinha a casa do Moloch sob escuta e compreendi perfeitamente. O plano que o Blake descobrira era este: levar pelo medo os governos à cooperação. Convencê-los de que a Terra enfrentava um ataque iminente de seres de outro mundo. Vá lá, Adrian. Falas a sério? Perfeitamente. Um problema intratável só pode ser resolvido indo para além das soluções convencionais. Alexandre compreendeu isso há 2000 anos em Górdio. O Blake também compreendeu. Sabia que o meu plano ia resultar, embora a escala o aterrorizasse. Foi por isso que ele não disse a ninguém. Era demasiado grande para discutir. Mas ele compreendeu. No fim, compreendeu. Ele compreendeu os portentos. Percebeu que uma transformação estonteante aguardava a humanidade. O mundo brutal que a carinhara deixaria simplesmente de existir. Depois do Blake, neutralizei o John. Relatórios psiquiátricos roubados indicavam a sua perturbação mental. As alegações de cancro tornaram-na física. Nessa altura, a caça de Rorschach ao mata-máscaras tinha de ser impedida. O meu próprio assassinato, confirmando a sua teoria errónea, colocava-me fora de qualquer suspeita. Eu tinha contratado o meu assassino através de um terceiro. Quando lhe dei a cápsula de cianeto, é possível que ele tenha compreendido. Agora nada se interpunha entre mim e o meu objetivo. O destino da humanidade estava em segurança nas minhas mãos. Adrian, isto é de loucos. Quem acreditaria numa invasão alienígena? Hitler dizia que as pessoas engoliam facilmente as mentiras desde que elas fossem suficientemente grandes. Eu planeei construir o meu monstro teletransportando para determinado destino. Sendo o teletransporte inoperável. Funciona bem se quisermos que as coisas explodam à chegada. Teletransportada para Nova Iorque, a morte da minha criatura desencadearia mecanismos no interior do seu enorme cérebro clonado de um ser humano. A resultante onda de choque psíquica mataria metade da cidade. Adrian, desculpa, mas precisas de ajuda. Eu sei que isto de metade de Nova Iorque é treta, mas mesmo assim, ainda bem que chegamos antes de te enterrares mais neste disparate. Céus, planeaste mesmo estas cenas de cientista louco? Afinal, quando deveria acontecer esta fantasia desesperada e negra? Quando estavas a planear fazer isto? Fazê-lo?
Achas mesmo que eu explicaria o meu golpe final se restasse a mínima hipótese de vocês influenciarem o resultado? Filo há 35 minutos.